Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você já ouviu falar, ouvinte, sobre as 7 trombetas do Apocalipse? Talvez você tenha ouvido falar, talvez não, mas este é um tema muito interessante de estudarmos, mesmo que não tenhamos a compreensão de todos os detalhes. Compreendermos os aspectos gerais das 7 trombetas vão nos ajudar a percebermos que Deus está direcionando o seu povo ao longo da história. E nós vamos também compreendermos com o estudo das 7 trombetas que Jesus está voltando. As 7 trombetas são mencionadas no livro do Apocalipse. Percebemos que elas se encontram a partir do capítulo 8, capítulo 9, e depois o assunto é retomado no capítulo 11. Essas 7 trombetas, elas culminam com a segunda vinda de Cristo. E o apóstolo João, ele teve uma visão em que ele viu 7 anjos tocando 7 trombetas. E obviamente que nesta visão simbólica, ao toque de 7 trombetas, Deus está revelando acontecimentos históricos que dizem respeito ao juízo de Deus ao longo da história sobre a humanidade. E o 7º anjo em especial, ao toque da sua trombeta, ele já nos dá uma informação de que a última trombeta tem a ver com a segunda vinda de Cristo. É um aviso à humanidade de que Jesus está voltando. Em Apocalipse 10, verso 7, lemos o seguinte: nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Isso aqui se refere, amigo ouvinte, à conclusão da pregação do Evangelho e à segunda vinda de Cristo. Então, com esta informação preciosa de Apocalipse 10, verso 7, nós já temos a informação de que as 7 trombetas do Apocalipse terminam no momento em que o Evangelho é pregado em todo o mundo e Jesus volta. Então, as trombetas são juízos de Deus ao longo da história, juízos, obviamente, que se refletem na humanidade. A humanidade, ao longo das eras, tem se rebelado contra Deus, e Deus, por meio dessas trombetas simbólicas, anuncia diferentes aspectos do seu juízo. Nós teremos um estudo muito importante nesta semana, ao longo desses dias, para entendermos um pouco mais sobre as 7 trombetas. Mas fica a mensagem principal de hoje, amigo ouvinte. Com as 7 trombetas, Deus quer mostrar a sua intervenção na história ao executar juízos sobre uma humanidade rebelde, mas, acima de tudo, Deus quer anunciar, especialmente por meio da 7ª trombeta, que Jesus está voltando. Então, um assunto que mesmo que você e eu não tenhamos todas as informações, todos os detalhes, porque ainda há profecias que precisamos para elas uma compreensão mais ampla, os aspectos gerais estão claros no texto bíblico e nós podemos nos aproveitarmos desses aspectos gerais, compreendermos a mensagem e estarmos abertos a diferentes interpretações que não contradigam, obviamente, esses aspectos gerais das 7 trombetas. Um dos princípios que eu mencionei para você no início da nossa jornada do estudo do Apocalipse é o de que o método correto para estudar o Apocalipse, e isso inclui as 7 trombetas, é o método historicista, que vê as profecias como tendo um cumprimento ao longo da história. Nós não podemos interpretar as 7 trombetas ou qualquer outra parte do Apocalipse de um modo futurista, ou seja, jogando tudo para o futuro, e nem de um modo preterista, jogando tudo para o passado. Se você tiver como base o método historicista, você vai perceber que até mesmo entre teólogos que adotam este método, há compreensões diferentes sobre as 7 trombetas. Porém, essas interpretações não afetam os aspectos gerais, e especialmente o mais importante deles, de que a última trombeta anuncia a segunda vinda de Cristo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Fique com Deus e até lá. Recomendo que, se você não ouviu o programa de ontem, ouça-o.
porque nele eu dei uma introdução ao assunto que estamos estudando ao longo desta semana, que diz respeito às 7 trombetas do Apocalipse. Será importante você ouvir aquele áudio inicial para você se contextualizar um pouco mais nesta discussão. Hoje vamos ver por que Deus pediu para que 7 anjos, na visão que o apóstolo João recebeu, por que Deus pediu que eles tocassem 7 trombetas? De uma forma simbólica, obviamente. Nós aprendemos ontem que essas 7 trombetas dizem respeito a juízos de Deus ao longo da história humana até a segunda vinda de Cristo. Agora, em que contexto esses anjos anunciaram esses juízos, tocando estas trombetas? Vamos ler Apocalipse, capítulo 8, leremos os versos 1 ao 4. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado incenso até a presença de Deus. Você pode ter pensado assim: nossa, eu não entendi nada daquilo que o Leandro leu. Fique tranquilo, você vai compreender. Você vê aqui termos como trombetas, incenso, altar. Esta é uma linguagem retirada do Antigo Testamento. Na Bíblia, o incenso que era oferecido fazia parte da adoração a Deus. O incenso era oferecido dentro do santuário terrestre, como um símbolo das orações dos seres humanos que sobem a Deus. E nós percebemos aqui, neste contexto, o significado teológico das trombetas. Um comentário judaico sobre a Bíblia, ele explica que, obviamente, haviam 2 sacrifícios nos dias do antigo Israel, em especial um sacrifício da manhã e um sacrifício da tarde. No sacrifício da tarde, o cordeirinho que representava Jesus, que seria morto no lugar do pecador, este cordeiro era colocado sobre o altar do holocausto, o sangue era derramado ali sobre a base do altar, um sacerdote levava o incensário de ouro para dentro do templo e oferecia incenso no altar de ouro, no lugar santo. Ou seja, tudo isso simbolizava a morte de Cristo na cruz, o cordeirinho, e a morte de Cristo na cruz proporcionava que o ser humano e as orações dos seres humanos tivessem acesso a Deus, isso representado pelo incenso levado ao santuário. Quando o sacerdote saía, ele jogava o incensário no chão, produzindo um barulho bem forte. E naquele momento, 7 sacerdotes tocavam as suas trombetas, marcando o fim dos serviços do templo naquele dia. É por isso que no verso 5 de Apocalipse 8 diz que então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Quando terminavam os serviços do santuário naquele dia, o sacerdote jogava o incensário no chão, fazia um barulho, 7 sacerdotes tocavam trombetas anunciando o final daqueles serviços. Então, esta linguagem utilizada em Apocalipse 8, 1 a 5, também nos sugere que chegará um momento em que, depois de Deus anunciar seus juízos por meio de 7 trombetas, chegará um momento em que o serviço de Cristo no santuário celestial chegará a um fim. Cristo terminará a sua obra de intercessão e virá buscar o seu povo. Outro detalhe importante que percebemos em Apocalipse 8, 1 a 5, é que as trombetas são tocadas em resposta às orações do povo de Deus. Então o povo de Deus, que é oprimido ao longo da história, ora a Deus e ele manda que de forma simbólica sejam tocadas 7 trombetas para anunciarem juízos de Deus sobre os opressores do povo de Deus. Então perceba que as trombetas, elas dão sequência na história à morte de Cristo. Desde os dias da morte de Cristo, seres humanos rebeldes têm oprimido o povo de Deus. E em resposta às orações deste povo de Deus ao longo da história, Deus manda com que essas 7 trombetas sejam tocadas, esses juízos ocorram e ao mesmo tempo
quando o anjo atira o incensário para a terra, de acordo com o verso 5, ele está sugerindo que um dia a intercessão de Cristo acabará e ele voltará para buscar os seus. E haverá o que nós poderíamos chamar de fechamento da porta da graça. Quando Jesus sair do santuário celestial para buscar o seu povo, a porta do santuário celestial que dá acesso à graça de Deus acabou. E é por isso que Apocalipse 22, 11 e 12 é dito que quem é justo continue sendo justo e quem é imundo continue sendo imundo e quem é santo continue a santificar-se. Ou seja, chegará o momento da história em que a sétima trombeta será tocada, Cristo voltará e neste momento não haverá mais oportunidade de salvação. É por isso que o nosso sim para Cristo deve ser hoje. Amanhã vamos fazer uma análise resumida do significado das trombetas. Eu espero que você continue acompanhando o nosso programa. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Vamos continuar o nosso estudo sobre o significado das 7 trombetas do Apocalipse. Quero contextualizar você um pouquinho mais quanto ao significado histórico, a fim de compreendermos o significado teológico das 7 trombetas do Apocalipse. Se você não ouviu os programas anteriores, de sábado e domingo, eu recomendo que você ouça, porque considerando que o assunto das 7 trombetas é complexo, se você ouvir os áudios anteriores, os assuntos, os pensamentos, as ideias centrais serão fixadas melhor na sua mente. Então eu recomendo que você ouça os áudios anteriores para você ter uma noção maior do tema que estamos estudando ao longo da semana. Ok? Vamos dar sequência então. Por que Deus escolheu esta linguagem simbólica das 7 trombetas para anunciar juízos contra a humanidade em favor do seu povo? Isto porque as trombetas tinham uma parte importante no cotidiano do povo de Israel. Então Deus é um grande comunicador. Para Deus se comunicar com judeus e judeus cristãos, Deus teria que se aproximar deles por meio de uma linguagem e de exemplos, ilustrações que eles pudessem entender. Quando Deus deseja retratar que Ele fará com que juízos ocorram sobre uma humanidade rebelde, Ele se utilizou da linguagem das trombetas, porque elas tinham um papel importante nos dias do antigo Israel. Se você ler, por exemplo, Números 10, 8 a 10, segundo Crônicas 13, versos 14 e 15, você vai perceber que as trombetas eram tocadas no antigo Israel pelos seguintes motivos. Primeiro, as trombetas eram tocadas para lembrarem as pessoas do início da adoração no templo, ou durante a adoração no templo. Outro detalhe, as trombetas eram tocadas nas batalhas, para que o povo se lembrasse de que Deus estava com eles. E trombetas eram tocadas durante a colheita, durante as festas. Durante as festas, elas lembravam que Deus era fiel à sua aliança. E lembravam também de que o povo deveria se preparar para o chamado Dia do Senhor, o dia do juízo nesse contexto. Em Joel, capítulo 2, verso 1, encontramos esse significado interessante, essa relação do toque das trombetas com o dia do juízo. Eu vou ler para você Joel capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Veja que, entre outras coisas, o toque das trombetas anunciava juízo. Tinha a ver com adoração, tocava-se em batalhas para lembrar da presença constante de Deus, era tocado durante as festas, mas também lembrava o povo de Deus de que um dia o juízo chegaria. Então é importante você ter esses conceitos como pano de fundo para você entender as trombetas no livro do Apocalipse. Já que o toque de trombetas está relacionado, entre outras coisas, a juízo, de acordo com Joel capítulo 2, verso 1, sobre quem cairão os juízos anunciados pelo toque das 7 trombetas? Alguns versos no Apocalipse nos esclarecem, porém eu vou ler um deles que se encontra em Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Veja, o juízo anunciado pelas trombetas é sobre os habitantes da terra. E quais
Apocalipse capítulo 9, verso 4. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Ou seja, o toque das trombetas anunciam juízos de Deus sobre aqueles que não têm o selo de Deus, que identificam-nos como adoradores do verdadeiro Deus. Aqueles que não refletem o caráter de Deus, não têm o selo de Deus. Aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, não são de Deus. E nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo, aqueles que aceitarem um sinal da falsa adoração ao poder representado pela besta e aceitarem um falso dia de guarda, eles também não terão o selo de Deus e serão afetados pelos juízos de Deus. Os juízos provocados pelas trombetas são parciais, amigo ouvinte, e resumidamente as trombetas significam o seguinte: as duas primeiras trombetas, em Apocalipse, anunciam juízos de Deus sobre as nações que crucificaram a Cristo e perseguiram a igreja primitiva, ou seja, juízos de Deus sobre Jerusalém e o Império Romano. A terceira e a quarta trombetas retratam o juízo celestial contra a apostasia da igreja cristã lá no período medieval. A quinta e a sexta trombetas descrevem as facções rivais no mundo religioso, no final da era medieval e na época pós-reforma, e esses períodos são caracterizados por uma apostasia, ação demoníaca, para atrair o mundo numa rebelião final contra Deus. Na sexta-feira, eu vou apresentar de forma mais detalhada o significado de cada uma das trombetas. Então eu peço que você, além de acompanhar os próximos programas, especialmente o de sexta-feira, você não perca. Mas em resumo, e para fixar na sua mente, Deus se utilizou da linguagem das trombetas do Antigo Testamento, que também estão relacionadas a juízo, para anunciar juízos de Deus sobre uma humanidade rebelde. E esses juízos de Deus ocorrem em resposta às orações dos filhos de Deus que são oprimidos ao longo da história. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Que Deus lhe abençoe e até lá. Interessante que no livro do Apocalipse, enquanto a partir ali do capítulo 8 até o 11 são anunciadas as 7 trombetas, que tem a ver com juízos de Deus ao longo da história sobre a humanidade, há um intervalo, há uma pausa antes da 7ª trombeta. A 7ª trombeta, de acordo com o que nós já estudamos, especialmente no sábado, a 7ª trombeta está relacionada à segunda vinda de Cristo. Então o toque da 7ª trombeta significa a segunda vinda de Cristo, que trará o juízo final e definitivo sobre os ímpios. Só que há um intervalo. Antes dessa 7ª trombeta ser anunciada, acontece algo muito interessante, de acordo com Apocalipse capítulo 10, 1 a 4. Há este interlúdio, este intervalo entre as 6 primeiras trombetas e a 7ª, e você vai entender o porquê deste intervalo. E nós vamos estudar sobre Apocalipse 10, hoje e amanhã, porque você vai ter um conteúdo aqui muito rico. Vamos ver o porquê que Deus fez esse intervalo antes do toque da 7ª trombeta, antes da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 10, 1 a 4, estudaremos hoje. Então, vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito, como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Em primeiro lugar, aparece aqui um ser muito glorioso, colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar. Este anjo poderoso aqui não é uma criatura. A palavra anjo se refere a criaturas, mas a palavra anjo, do grego angelos, significa também mensageiro. E de acordo com alguns estudiosos, este mensageiro celestial é o próprio Jesus Cristo, o divino Jesus Cristo.
Ele aparece como mensageiro de Deus Pai e do Espírito Santo nesse contexto. Porque Cristo é Deus, no mais pleno sentido do termo. Quando ele coloca os seus pés sobre o mar e a terra, isso significa que ele tem domínio universal. E isso significa também que o que ele vai proclamar agora em alta voz também tem um significado universal. Ou seja, este intervalo que ocorre entre as 6 primeiras trombetas e a 7ª, esse intervalo foi feito porque ele é muito importante. Mostra uma mensagem de alcance mundial e por isso todos os seres humanos devem prestar atenção a esta mensagem. Agora, um outro detalhe, aprendemos aqui também que mesmo que Deus tenha uma mensagem urgente e importante de alcance de significado mundial, há coisas que Deus não revelou para os seus filhos. João ouviu 7 trovões falarem algo e quando ele estava prestes a escrever, uma voz do céu disse: guarde isso em segredo, não escreva. Deus quer nos ensinar que no livro do Apocalipse e na Bíblia ele está nos revelando aquilo que é mais importante para o nosso conhecimento, para a nossa salvação. E que aquilo que não foi revelado não adianta especularmos. Até porque nós não temos nem uma mente apta para entendermos os mistérios de Deus. Precisamos ter humildade e nos contentarmos com Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e as reveladas pertencem a nós. Há pessoas que não estudam nem mesmo aquilo que foi revelado e querem estudar aquilo que não foi revelado. Ou seja, é uma incoerência total. Vamos continuar agora lendo os versos 5 ao 7 de Apocalipse 10, que faz parte desse intervalo entre as 6 primeiras trombetas e a 7ª. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há: não haverá mais demora. Disse ele: quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Ou seja, diz aqui este ser poderoso que o plano de Deus, ou seja, o toque da 7ª trombeta e a segunda vinda de Cristo, se cumprirá conforme foi predito pelos profetas. Então isso nos mostra que a mensagem da segunda vinda de Cristo tem que ter um alcance mundial para que todas as pessoas possam realmente testemunharem de que Jesus está voltando. Agora, há uma razão a mais para este intervalo entre as 6 primeiras trombetas e a 7ª. Há uma razão muito forte para Deus ter interrompido a visão das 7 trombetas e ter colocado esta visão do Apocalipse 10 entre elas. Nós vamos entrar em mais detalhes amanhã. E eu espero que você acompanhe o nosso programa. Fique com Deus, um abraço carinhoso e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Ontem vimos que Deus interrompeu a visão das 7 trombetas, fez um interlúdio, um intervalo, porque havia um assunto muito importante de alcance mundial que ele deveria informar às pessoas antes do toque da 7ª trombeta, que diz respeito à segunda vinda de Cristo. E nós vamos agora desvendarmos, à luz do Apocalipse, que assunto é esse? O que Deus quis anunciar antes do toque da 7ª trombeta que tem a ver com a segunda vinda de Cristo? Vamos ler Apocalipse, capítulo 10, dos versos 8 ao 11. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi.
Em minha boca era doce como mel, mas quando engoli, tornou-se amargo em meu estômago. E no verso 11 vem a explicação, amigo ouvinte, do porquê desta experiência agridoce, diríamos assim, do apóstolo João. Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso significa que este intervalo entre as 6 primeiras trombetas e a última, que anuncia a segunda vinda de Cristo, está relacionado a uma experiência em que João comeu um livrinho, ele era doce na boca como mel, mas no estômago era amargo. E no verso 11, quando fala que era necessário que ele profetizasse ainda outras nações, isso significa que esta experiência agridoce, ela está relacionada à pregação do evangelho. Por sua vez, o objetivo principal de Deus, ao fazer este intervalo entre as 6 primeiras trombetas do Apocalipse e a 7ª, é falar que o povo dele precisa ainda pregar o evangelho a todas as pessoas antes de ser dado o toque da 7ª trombeta, que já tem a ver com a volta de Cristo e o juízo final sobre aqueles que não aceitarem a mensagem de salvação e vierem a aceitar o sinal da autoridade do poder representado pela besta de Apocalipse 13. É muito interessante, amigo ouvinte, quando utilizamos o método historicista de interpretação, porque ele nos ajuda a entendermos de uma forma mais ampla na história o significado dessa experiência aqui do apóstolo João. Primeiramente, quando ele come o livrinho, isto simbolicamente representa a aceitação de uma mensagem de Deus para proclamá-la a alguém. Por exemplo, Jeremias, capítulo 15, verso 16, nos explica isso. Por isso que é importante, amigo ouvinte, que, tendo como pressuposto que o Apocalipse extrai muita linguagem do Antigo Testamento, então nós temos que recorrer ao Antigo Testamento para entendermos o Apocalipse. Em Jeremias 15,16, o profeta disse: quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Em Ezequiel 2,8 até o capítulo 3, verso 11, esse verbo comer também significa aceitar as palavras de Deus, internalizá-las e anunciar às outras pessoas. Então a experiência de João tem esse significado. Ele está devorando, diríamos assim, aprendendo sobre as profecias do tempo do fim, especialmente sobre o livro de Daniel, e ele precisa pregar isso às pessoas, para que elas possam estar preparadas para o toque da 7ª trombeta. E quando estudamos o método historicista, usamos o método historicista para interpretarmos o Apocalipse, nós entendemos, amigo ouvinte, que esta experiência agridoce de João, em que ele come um livrinho, e esse livrinho é doce na boca como mel, mas no estômago é amargo, historicamente isso está relacionado ao grande despertamento profético que teve no século XIX, quando vários cristãos protestantes começaram a estudar mais o livro de Daniel, ou seja, o livrinho que João acabou comendo e internalizando, e vários desses protestantes de fala inglesa em especial, estudando o livro de Daniel, e especialmente Daniel 8,14, que fala que após 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, eles entenderam que após este período, Jesus voltaria. Eles foram seguidores de um pregador batista chamado Guilherme Miller. E isso proporcionou um reavivamento muito forte na época. Várias pessoas passaram a acreditar na volta de Cristo. E a notícia da volta de Cristo foi doce para eles como mel. Porém, eles achavam que Cristo voltaria no período de 1844. E eles tiveram um grande desapontamento. E esse desapontamento foi muito amargo para eles. Ou seja, a notícia da volta de Cristo foi doce como mel, mas o desapontamento por ele não ter vindo em 22 de outubro de 1844 foi amargo. Deus profetizou que esses cristãos evangélicos sinceros, mesmo equivocados em marcar uma data para a volta de Cristo, eles acertaram em estudar Daniel 8,14. Porque aquilo fez com que eles reavivassem
a confiança na segunda vinda de Cristo. E depois, com um estudo mais aprofundado, eles descobriram que a purificação do santuário em Daniel 8,14 não tinha a ver com a purificação da terra na segunda vinda de Cristo. Tinha a ver com a purificação do santuário celestial, com um juízo que ocorre antes da volta de Cristo. E aí, deste grupo que decidiu estudar melhor o assunto, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, surgiu a Rede Novo Tempo. Se não fosse por essa experiência agridoce profetizada em Apocalipse 10, não existiria a Rede Novo Tempo hoje para comunicar uma mensagem de esperança, de salvação para você. Veja como Deus, amigo ouvinte, usa as circunstâncias históricas e a sinceridade dos seus filhos, mesmo que eles sejam imperfeitos, para ele poder alcançar muitas pessoas. Então Deus colocou este assunto como intervalo entre as 7 trombetas para que nós, como povo de Deus, como cristãos, preguemos o Evangelho para que Cristo volte. Cristo não pode voltar sem que antes testemunhemos de que Cristo vai voltar e que as pessoas precisam aceitar o plano de salvação. É por isso que em Apocalipse 10:11 é dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando fizermos isso, a 7ª trombeta de forma simbólica será tocada, ou seja, Jesus voltará para nos buscar. Obrigado por sua companhia. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Amanhã vamos analisar um outro assunto que faz parte ali do intervalo entre as 6 primeiras trombetas e a 7ª. Vai ser importante. Vamos entender um pouquinho sobre as 2 testemunhas do livro do Apocalipse. Qualquer prosperidade financeira adquirida sem antes sermos pessoas de mentalidade próspera, ela não dura. Quantas pessoas que já ganharam na Mega Sena permaneceram ricas? Uma grande minoria. Por quê? Porque não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Se ela não mudou a sua programação mental, a forma como ela lida com o dinheiro, ela pode ganhar 3 mil, 10 mil, 100 mil, 300 mil por mês. Ela vai gastar tudo do mesmo jeito. Se você quer fazer um seminário diferenciado, né, em relação aos demais, que ensinam você apenas a ter dinheiro, ao invés de ensinarem antes você a ser uma pessoa de mentalidade próspera, então clique no link aqui na descrição deste vídeo e se inscreva nesse seminário, porque eu quero ter o prazer, né, de dar essas aulas gratuitas para você, meu aluno e minha aluna. Nessa semana estamos estudando sobre o significado das 7 trombetas do livro do Apocalipse e vimos que há um intervalo entre as 6 primeiras e a 7ª. Neste intervalo estudamos uma visão do apóstolo João no capítulo 10 e há um outro conteúdo que faz parte deste intervalo. Antes de o apóstolo João mencionar e explicar algo sobre a 7ª trombeta, ele menciona um outro tipo de evento, um outro conteúdo que faz parte desse intervalo e que nos ajuda a entendermos a história do conflito cósmico entre o bem e o mal. O apóstolo João vê em Apocalipse 11 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas têm um significado teológico muito interessante para nós. Vamos analisar primeiramente o que está nos versos 3 até o verso 6. Darei autoridade a minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie quantas vezes desejarem. No princípio, aqui nesses versos iniciais, são descritas 2 testemunhas de Deus que têm poder para acabar com a chuva e têm poder para fazer qualquer tipo de coisa contra os inimigos de Deus, até mesmo
fazer descer fogo do céu. A ideia das duas testemunhas vem do sistema jurídico judaico. Nenhuma pessoa poderia ser condenada à pena capital sem que existissem 2 ou 3 testemunhas. Existem, amigo ouvinte, diferentes interpretações para essas duas testemunhas. Alguns eruditos pensam que as duas testemunhas simbolizam a lei de Moisés e os profetas. Alguns pensam que a lei e o evangelho. Outros pensam que é Moisés e Elias. Porém, as interpretações mais persuasivas são aquelas que dizem que as duas testemunhas representam a Bíblia como um todo, Antigo e Novo Testamento, ou representam o povo de Deus. Primeiro, a Bíblia. Em João 5,39, Cristo disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem testifica de Jesus é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Na Bíblia se revela a palavra de Deus, e esta palavra de Deus é tão poderosa que por meio de sua palavra Deus mandou pragas sobre o Egito, de acordo com Êxodo capítulo 7, também até o capítulo 11, e por meio da sua palavra Deus comunicou a Elias que ele não permitiria que chovesse na terra por causa da idolatria. Então as duas testemunhas de Deus podem se referir à Bíblia, tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. O detalhe é que aqui no versículo 3 diz que essas duas testemunhas profetizariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias. O pano de saco era uma vestimenta que era usada em momentos de luto, de acordo com Gênesis 37 e 34. E este período dos 1260 dias profeticamente se refere ao período de 1260 anos, ao período medieval em que a Bíblia foi ocultada das pessoas. De 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, neste período por 1260 anos, a Bíblia passou por um momento muito difícil porque suas verdades foram enterradas, foram encobertas pela tradição humana. Uma outra interpretação diz que as duas testemunhas também podem representar o povo de Deus. E nós lemos, por exemplo, em Atos 1:8, que Cristo disse que os seus seguidores seriam as suas testemunhas. Em João 15:27, também podemos perceber isso. No texto é dito o seguinte: e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Se na Bíblia tanto a palavra de Deus testemunha sobre Deus, quanto o povo de Deus testemunha sobre Deus, não é contraditório pensarmos que as duas testemunhas se referem à palavra de Deus como um todo, Antigo e Novo Testamento, e esta palavra de Deus se manifesta por meio da pregação e pelo ensino dos filhos de Deus, que fazem parte da igreja. Com a Bíblia, o povo de Deus tem como tarefa dar um testemunho profético ao mundo. E esse testemunho é profético porque aqui em Apocalipse, capítulo 11, dos versos 7 ao 13, essas duas testemunhas são vistas como os 2 oliveiros, ou 2 olivos. É uma referência a Zacarias capítulo 4, onde Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, governador da Judeia, são mencionados, porque ambos restauraram o templo. Então os filhos de Deus, juntamente com a Bíblia, podem estar sendo representados aqui como aqueles que terão um ministério parecido com o do sumo sacerdote Josué e do governador Zorobabel. João tomou essa linguagem de Zacarias 4 para dizer que as testemunhas, nos últimos dias, terão um papel real e outro papel sacerdotal. Ou seja, os filhos de Deus, juntamente com a Bíblia, darão testemunho acerca das verdades bíblicas, acerca do Evangelho. Interessante, amigo ouvinte, é que em Apocalipse 11, as duas testemunhas são retratadas como tendo sido mortas. No verso 7 é dito que a besta que vem do abismo lutará contra elas e as vencerá e as matará.
Os corpos ficaram estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Obviamente que o povo de Deus foi perseguido pelos ímpios, mas aqui há uma aplicação histórica muito interessante. Este assassinato das duas testemunhas se aplica historicamente ao ataque ateísta que a Bíblia sofreu no período da Revolução Francesa, quando a Bíblia e a religião foram abolidos. Muitas Bíblias foram queimadas em praça pública. Então, esses cadáveres das duas testemunhas de Deus, que se encontravam estirados na praça, pode perfeitamente simbolizar este momento em que Bíblias foram queimadas em praça pública e, como consequência da abolição da Bíblia e da religião, houve uma degradação moral como a de Sodoma. Inclusive, eles passaram a ter uma arrogância ateísta como o do Egito e a rebeldia da cidade de Jerusalém. E quando diz aqui em Apocalipse 11, a partir do verso 9, e também no versículo 11, essas duas testemunhas serão ressuscitadas, isso pode se referir ao reavivamento pelo estudo da Bíblia. A Bíblia que havia sido ocultada da vida das pessoas no período medieval, agora reavivou o interesse pela palavra de Deus. E isso ocorreu graças ao surgimento do movimento do Segundo Advento, que pregou a segunda vinda de Cristo e restaurou verdades bíblicas, com o estabelecimento das sociedades bíblicas ao redor do mundo e com a distribuição mundial da palavra de Deus. Conforme havia lhe prometido, amigo ouvinte, hoje eu quero lhe apresentar um breve resumo sobre o significado das 7 trombetas do Apocalipse. Antes de lhe apresentar este resumo, eu quero recordar a você de algumas coisas. Primeiro, o foco das 7 trombetas é apontar para a segunda vinda de Cristo, o momento em que Deus concretiza os seus juízos sobre os rebeldes, vindica o caráter dos santos e conclui o seu plano de salvação. Outro aspecto importante, ao interpretarmos as trombetas do Apocalipse, precisamos considerar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, que é a base para a interpretação do livro do Apocalipse, percebemos que o toque de trombetas simbolizava a intervenção de Deus na história. Você pode ler em vários textos bíblicos do Antigo Testamento que, quando trombetas eram tocadas, Deus intervinha para ajudar os seus filhos contra os inimigos deles. Textos que você pode ler são Números 10, 8 a 10, Números capítulo 9, verso 10, 2 Crônicas capítulo 13, versos 14 e 15. Deus, ele respondia, ele recordava ao seu povo da presença dele durante as batalhas através dos toques das trombetas. E através dos toques das trombetas, Deus anunciava juízos sobre aqueles que eram rebeldes. Portanto, as 7 trombetas mencionadas em Apocalipse 8, 9 e depois no capítulo 11 é mencionada a 7ª, se referem a intervenções de Deus na história em resposta às orações de seu povo que está sendo perseguido ao longo da história. Ao Deus executar esses juízos sobre os rebeldes, ele está recordando os seus filhos de que ele está com eles durante esses momentos de perseguição e que ele vai punir a todos os inimigos do povo de Deus que se demonstraram hostis ao povo de Deus e ao Evangelho ao longo da história. Que esta punição, que esses juízos das trombetas se relacionam aos ímpios, podemos encontrar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 8, verso 13. Outro detalhe importante, você precisa entender que nós temos uma compreensão geral das 7 trombetas do Apocalipse, mas não temos uma compreensão específica nos seus mínimos detalhes. Isso indica que você vai se deparar, amigo ouvinte, com interpretações diferentes de eruditos sérios a respeito das 7 trombetas.
Por exemplo, até mesmo entre os eruditos historicistas que usam o historicismo como método de interpretação, eles têm compreensões diferentes. Eles se harmonizam na compreensão, especialmente das 3, 4 primeiras trombetas, e em relação às demais, eles já diferem em seus posicionamentos. Isso é mais do que natural. Afinal, o Apocalipse é um livro simbólico. E por ser um livro simbólico, muitas vezes os detalhes da simbologia foram mais bem compreendidos pelos leitores originais e serão mais bem compreendidos com o passar do tempo, na medida em que o Espírito Santo vai nos revelando maiores detalhes. O resumo que eu vou apresentar para você agora extraí de uma obra do Dr. Ranko Stefanovic, uma obra em espanhol intitulada La Revelación de Jesucristo, comentário do livro del Apocalipsis. E, obviamente, você vai perceber que ele apresenta aqui uma exposição muito erudita, muito séria, com base no Antigo Testamento, mas algumas das suas posições podem ser também contestadas por outros eruditos historicistas. Mas eu escolhi apresentar para você o resumo do Dr. Ranko Stefanovic, por eu crer que os estudos dele são o que temos de mais atualizados no momento. O que não indica, obviamente, que não devamos ampliar a nossa compreensão acerca do assunto, afinal, não temos como bater um martelo definitivo em relação a cada uma das trombetas do Apocalipse. Agora, podemos saber que são intervenções de Deus na história, em resposta às orações dos santos que são oprimidos pelos ímpios, e esses juízos Deus vai executando ao longo da história sobre os ímpios, para avisá-los de algo pior que está para vir no futuro, que são as pragas do Apocalipse. Em resumo, o Dr. Stefanovic apresenta as 7 trombetas como se referindo ao seguinte. Primeiro, a primeira trombeta, ele demonstra, e assim outros eruditos concordam, que descreve em uma linguagem simbólica o juízo de Deus derramado sobre a cidade de Jerusalém e o próprio povo de Deus no ano 70 depois de Cristo, por eles terem rejeitado o pacto e oprimido e perseguido aos seguidores de Jesus Cristo. Já a segunda trombeta é apresentada agora como um juízo de Deus não sobre Jerusalém, mas sobre o Império Romano que destruiu Jerusalém. Então a segunda trombeta estaria descrevendo a queda do Império Romano e a devastação da sua ordem social e econômica. Em relação à sétima trombeta, em relação, na verdade, à terceira trombeta, ele nos explica que na terceira trombeta segue-se um período em que Satanás, por meio das doutrinas falsas, ele intensifica a rebeldia contra Deus, levando as pessoas a aceitarem ensinamentos com base na tradição, ao invés dos ensinamentos bíblicos. Portanto, a terceira trombeta seria o período medieval. O período medieval que presenciou um declínio espiritual e apostasia quando líderes religiosos suplantaram o Evangelho, trocaram o Evangelho e a Bíblia pela tradição humana. Já a quarta trombeta do Apocalipse é uma intensificação da apostasia predita na terceira trombeta do Apocalipse. Enquanto que na terceira trombeta é descrita em linguagem simbólica as consequências do declínio espiritual e da apostasia da igreja cristã medieval, na quarta trombeta percebemos uma intensificação da escuridão espiritual na qual as pessoas se encontravam, especialmente por causa da era do iluminismo, quando a autoridade da Bíblia e do Evangelho foram substituídas pela razão humana. Por sua vez,
a quinta trombeta, em que há menção de gafanhotos com caudas como de escorpiões, também é simbólica. E esses gafanhotos são usados no Antigo Testamento como um outro símbolo de juízo. Você pode ler Jeremias 51:14, Êxodo 10:4-15 e Joel capítulo 2, versos 4-10, de onde João tirou tal linguagem para usá-la no livro do Apocalipse. Esta quinta trombeta estaria se referindo, na verdade, a uma opressão espiritual, psicológica e angústia em consequência de as pessoas, na trombeta anterior, terem negado a autoridade da Bíblia e a paz que o Evangelho proporciona por causa simplesmente da razão humana. A quinta trombeta se referiria à condição espiritual do mundo secular e às consequências dessa condição espiritual desde o século XVIII até o nosso tempo. Obviamente, o ser humano, neste momento, se encontra desfrutando, entre aspas, de um vazio interno maior. A filosofia ateística, o ateísmo, imprime na mente das pessoas a agonia do vazio e da falta de significado da vida. Por isso, a quinta trombeta seria, na interpretação do Dr. Stefanovic, um juízo de Deus sobre a humanidade por meio do surgimento do ateísmo. E o Dr. Ranko Stefanovic também estende esse significado, explicando que a quinta trombeta oprime as pessoas por causa da filosofia ateística que substitui o Evangelho. Essa filosofia é expressa de várias formas, inclusive por meio do relativismo e do comunismo, como diz o Dr. Ranko Stefanovic. Já a sexta trombeta, em que é mencionado o rio Eufrates, o rio Eufrates estava no limite entre o povo de Deus e seus inimigos. Isso indica, amigo ouvinte, que quando nessa sexta trombeta aparecem cavaleiros que são bem parecidos com os cavaleiros da trombeta anterior, isso significa que a sexta trombeta é uma intensificação adicional da atividade destruidora demoníaca da trombeta anterior. Então vai se intensificar agora as forças do mal, não apenas por meio do secularismo, do ateísmo e dos seus efeitos prejudiciais para as emoções humanas, mas agora vai haver uma intensificação das forças do mal numa batalha final contra o povo de Deus, batalha essa que é mais bem detalhada não na sexta trombeta, mas ela é mais bem detalhada depois em Apocalipse 13 e em Apocalipse 16, 12-16. E a sétima trombeta, amigo ouvinte, está relacionada com a conclusão da pregação do Evangelho. Podemos ver isso no próprio Apocalipse capítulo 10, 5-7, e consequente estabelecimento do reino de Deus. A sétima trombeta provê um resumo de tudo aquilo que acontecerá no tempo do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. A proclamação do Evangelho a todas as pessoas, de acordo com Apocalipse 24:14, Apocalipse 14, 6-12, a grande tribulação que virá sobre o povo de Deus, mas virá o estabelecimento do reino de Deus. Vai se cumprir o que Cristo predisse, diríamos assim, em Mateus 6:10, venha a nós o vosso reino, e vai se cumprir o que está em Daniel 2:44, de que o reino de Cristo, simbolizado pela pedra em Daniel capítulo 2, vai substituir todos os demais reinos deste mundo. Este é um breve resumo, amigo ouvinte. Eu recomendo que você estude com mais detalhes este assunto e eu vou indicar para você um site onde você poderá adquirir obras para estudar o livro do Apocalipse de uma perspectiva
historicista. Na verdade, eu vou lhe indicar 2 sites. O primeiro site é da Imprensa Universitária Adventista, Unaspress. Você pode ir no Google e digitar Imprensa Universitária Adventista. Você vai encontrar a loja da Unaspress e você vai digitar no campo de busca da própria loja, do portal da loja, você digita a palavra Apocalipse. E ali aparecerão algumas obras eruditas sobre o livro do Apocalipse para que você entenda bem este livro e também as posições diferentes sobre as trombetas. E você pode também acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, digita no campo busca Apocalipse e surgirão outras obras importantíssimas para você se aperfeiçoar na compreensão deste tema que é amplo, né, que são as 7 trombetas. Que Deus abençoe a você, obrigado por sua companhia, um abraço e até o nosso próximo encontro.